Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/7, nós vamos meditar de Eclesiastes, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 7, nós vamos ver a sabedoria para a vida, né? E nós vamos ver aqui uma comparação muito interessante, que é a sabedoria e a loucura. Olha o que ele diz: uma boa reputação vale mais do que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a funerais do que ir à festa, afinal todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Interessante isso, não é? Porque é melhor ir a funeral do que numa festa. Porque numa festa, muitas vezes há fantasias e mentiras. Muitos estão ali, mas bebem ou sorriem e tentam esquecer a dinâmica do seu dia a dia, os problemas que o cerca. Ali tudo é sorriso, ali tudo é uma encenação. No dia do funeral não tem como. A tristeza, o choro, né? As confissões que se fazem ali no dia do funeral, leva todos que estão ali a uma reflexão sobre a brevidade da vida e aquilo que você fez em todos os seus dias. Como terminar bem os seus dias, não é? Então, ele diz aqui que no versículo 3, que a tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração, né? O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que um elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo, e isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo e o suborno compromete o coração. Olha só o que ele fala: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Olha que interessante, não é? Em Provérbios, muito falamos a respeito dos prejuízos daquele que se ira, não é? A palavra até nos adverte de que você até pode irar muitas vezes, eventualmente, né? Uma exceção, mas cuidado para que você não peque, né? A ira é um descontrole e você tem que tomar cuidado. Se o Espírito de Deus habita em você, um fruto tem que ser evidente, é o domínio próprio. Então a ira já denuncia que o seu nível de domínio próprio está bem pequenininho. Então é necessário, não é? Buscar mais isso em Deus. Então, aqui também Eclesiastes, ele vai falar que aquele que nós não devemos nos irar facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio, né? Nós vemos muito pessoas, né, vivendo do passado. Quando eu era, né? E muitas vezes até pessoas dentro da igreja falando de um passado, do que fizeram, né? Mas quando eu era jovem, quando eu trabalhava para o Senhor assim, né? Enquanto isso estão parados, né? Admirando o passado sem ter noção de que o presente está indo embora e se tornando também passado.
E aí ele fala, a sabedoria ainda é melhor quando acompanhada do dinheiro, embora são proveitosos debaixo do sol, tanto a sabedoria como o dinheiro. Eles dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto, né? Então, esse aceitar o modo como Deus faz as coisas é muito importante, né? E nós vemos pessoas presas, questionando a Deus, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Nós já falamos sobre isso aqui em devocional, né? Que ao invés de você questionar dizendo, Deus, por que isso, né? Pergunte, Senhor, o que o Senhor quer comigo através disso? Esta é a forma correta, né, de você ir a Deus. E quando você vai a Deus querendo saber o porquê, o que ele tem com aquilo, né, é uma ótima oportunidade de você cumprir o propósito daquilo, né? Você passar por aquele processo e ser, aprovado por Deus. E ele continua, desfrute a prosperidade enquanto você pode, mas quando chegarem tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Interessante que a mulher de Jó, né? Ela questiona Jó sobre toda aquela circunstância, toda aquela adversidade, como Deus, você sendo um homem íntegro, como Deus permite tal coisa, não é? E aí ele fala, louca você é, mulher, não deva falar isso. Eu aceito o que é bem e não aceito o que é mal vindo de Deus, não é? Então aqui ele nos recomenda, né, que nós reconheçamos que tudo vem de Deus, inclusive os tempos difíceis. Agora, descobrir o porquê daquele tempo difícil, o que Deus tem para ministrar em nós e através de nós nesse tempo difícil, requer maturidade e relacionamento com Deus. E aí ele vai falando os limites da sabedoria humana. Vi tudo nesta vida sem sentido, incluindo os justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque destruir a si mesmo, tampouco seja perverso demais, não seja tolo, porque morrer antes da hora. Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Então, o que nós olhamos para esse texto e aprendemos? Equilíbrio. Deus, ele é um Deus de equilíbrio, nem 8 nem 80, não é? Deus sabe da sua fragilidade, Deus sabe, né, da sua existência humana. Então, saiba que ele busca em ti, né, que você busque nele sempre o equilíbrio. A sabedoria torna sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra sempre fraca. O bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia às escondidas, pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal dos outros, né? Então não aponte os outros, saiba que você é feito da mesma matéria daquela pessoa, deixe que Deus julgue. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse os meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidindo encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice e a insensatez uma loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. A sua paixão é um laço e suas mãos são correntes.
Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em suas armadilhas. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois que analisei a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente ainda, não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio. Mas entre as mulheres não achei uma sequer. Foi isso, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscam todo tipo de maldade. E aí o capítulo 8, como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas, a sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das afeições. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar o seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontra tempo e modo apropriado de fazer o que é certo. Que interessante esse texto. Quem obedece às suas ordens, quem é sábio, encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, né? Então, isso é algo para nós refletirmos, tempo e modo. O tempo é aí a duração das coisas, né? Presente, passado, futuro, né? Falamos há pouquinho a respeito disso. O modo é a maneira de ser, a conduta, o procedimento, né? Então, Deus, ele é eterno, é atemporal. Tempo diz mais respeito a mim do que a Deus, né? Então, nós vamos observar que ser sábio é encontrar o tempo e o modo apropriado de fazer aquilo que é certo. Não basta ser certo aquilo, ela tem que ser feita no tempo certo e do modo certo. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir, ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há como fugir dessa batalha, e diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Olha só, pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm o poder para prejudicar umas às outras, vis perversos serem sepultados com honra. Frequentavam o templo e hoje são elogiados na maior das cidades em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas são incentivadas a fazer o mal. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias são como sombras do anoitecer e não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nessa vida, muitas vezes são trocados como se fossem perverso, e perverso como se fossem justo. Isso não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e se alegrar. Assim, terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhe dá debaixo do sol. Enquanto procurava a sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregavam aqui na terra, vi que dia e noite suas atividades não cessam.
Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. E aí no nosso capítulo 9, né, ele fala: dedique-se também a investigar isto. Embora o justo e o sábio e também suas ações estejam na mão de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se o amor ou o ódio. No fim, todos têm o mesmo destino. Seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimoniosamente pura ou impura, religiosa ou não, ocorre o mesmo a pessoas de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem o seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. Só para os vivos há esperança, como dizem, melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não tem recompensas para receber e cai no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba o seu vinho com alegria, pois Deus se alegra disso. Vista as roupas elegantes, use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Olha só o que ele diz: pois essa é a recompensa para todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem acontecimentos e nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol: aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, como o peixe na rede ou pássaro na armadilha. As pessoas caem em desgraça de modo repentino. E aí ele faz considerações finais, né, deste capítulo 9 a respeito da sabedoria e da insensatez. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto observava como as coisas funcionavam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena com muitos habitantes e um rei veio com o seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou a sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso pensei: embora a sabedoria seja melhor do que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. Melhor é ouvir a palavra calma de uma pessoa sábia do que os gritos de um rei tolo. Melhor é a sabedoria que as armas de guerra, mas em um só pecador destrói muitas coisas boas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Ensina-nos, dá-nos um coração sábio. Toda a sabedoria procede do Senhor. Então, Deus, ajuda-nos a caminhar aqui nesta terra, priorizando aquilo que está no teu coração, desapegando de coisas que só nos fará mal. Ajuda-nos a caminhar com sabedoria os dias que o Senhor destinou a nós. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus,
Amém. Deus te abençoe.